E quando a gente chegou, já introduzindo aqui no assunto Fluminense, estava em pauta a construção do tal do BRT de Feira de Santana. E aí, de certa forma, a gente se aproximou muito mais nesses debates. Ano foi que iniciou, tu lembra? 2013 foi apresentado o projeto. Aí 2014 e 15 é que começaram a chamada construção, né? Que até hoje não existe. Mas tá aí. Vou falar em BRT, a gente vai falar sobre isso, mas um dia desse eu tava passando, não lembro, uns 6 meses. Ali na frente do shopping tem uma cabine, uma estação, não sei Um aquário. uma estação. E a galera tava fazendo uma rave, porra. Que massa. Vocês já viram a rave da... Pelo menos deu utilidade aquele lugar, né? Foi, o pessoal tava fazendo rave, fazendo festa. Dá utilidade aqui. Eu acho que ele pode ser, se não for demolido, pode ser utilizado para isso mesmo, para alguns tipos de atividade, feira, aquelas feiras que acontecem na Getúlio ali, de cachorro, de coisa. Podia fazer uma dessa na estação do BRT, que não funciona, né, na João do Val. Ou até a população que está em situação de rua também podia usar para aquele local para se abrigar, né? Exato. Outro dia eu estava vendo uma reportagem até da própria TV Subaé, digamos, mostrando a dificuldade das pessoas que ficam ali na frente daquelas farmácias que tem no Shopping Boulevard, né? Assim, o pessoal fica no sol, fica na chuva, esperando os ônibus, que os ônibus super lotados. E aí depois eu fui reparar, o pessoal fez a filmagem de costas para a estação. Falei, caramba, isso aí não deve ser à toa, não. Ele foi fazer a reportagem, mas fez de costas para justamente não criticar, né? E nem tocou nesse assunto. Agora, esse BRT aqui de Feira de Santana, rapaz, ele eu não tenho a fundo, mas ele foi espelhado porque tem outras cidades e dá certo. Aqui Feira de Santana não funciona, até hoje não foi efetivado, né, o BRT. Não sei o que aconteceu. Falar primeiro? Vai, mano. Então, o BRT é um sistema rápido de ônibus, como diz, né, a tradução do inglês para o português. E ele foi criado no Brasil, em Curitiba, né, no final da década de 80, 1989, por um arquiteto. E esse sistema se espalhou pelo mundo. Existe hoje na Colômbia, na Austrália, na Europa, na Ásia, em todos os cantos do mundo, inclusive na África também já tem vários sistemas bem assim, eficientes. Só que no Brasil a gente vê grandes demandas acontecendo em São Paulo, Rio. Só que em Feira de Santana especificamente não é um BRT, né? Então assim, a prefeitura chama de BRT, só que é bem diferente de um BRT o que existe aqui. Porque BRT primeiro tem que ter faixa exclusiva. Aqui em Feira não existe faixa exclusiva, né? É compartilhada com carros. Em Salvador a gente vê, por exemplo, que existe a faixa exclusiva. Em Feira não existe. Além disso, tem que ter uma demanda que satisfaça o sistema, uma demanda... Na época eu fiz uma entrevista lá, eu estava na Austrália, eu fiz uma entrevista com um professor que hoje é meu orientador de doutorado, o professor Graham Curry. Ele falou assim, eu falei, a demanda é 5.000 passageiros por dia. Aí ele falou, eu estava esperando você dizer por hora. 5.000 passageiros por hora, que a demanda é muito baixa, né? Porque ela conecta nada a lugar nenhum especificamente. Não conecta onde está a demanda da cidade, que são nos bairros, né? Os bairros mais periféricos. Porque o que a gente vê em Feira de Santana é população vindo do Tomba, população vindo do Sim, população vindo ali da região de Santo Antônio, população Mangabeira, Campo Limpo, Conceição e indo para o centro, né? Só que o BRT não atinge esses locais. É verdade, não atinge não. Não chega até lá, né? Então não existe demanda para isso. Então, assim, os principais pontos, né, que não caracteriza como BRT é a ausência de demanda, a demanda baixa naquela região específica e também a ausência de faixa exclusiva. A gente sabe que o sistema em si ele nunca existiu, nunca aconteceu, né, então a gente não pode nem caracterizar isso. E na João do Val, especificamente, aquelas estações nunca foram colocadas em uso. Já aconteceu até acidente ali, porque fica no meio da pista, é motociclista que se acidentou. Então, acho que a solução ali daquelas da João do Val é realmente uma demolição e repensar o sistema como um todo. Na época, a gente falava muito do BRT no nó de contorno, porque conectava todos esses bairros. A gente pode falar isso depois, Bruno pode também trazer alguns detalhes. E esse BRT no nó de contorno, na nossa visão, seria mais adequado. E a gente pode explicar aqui, Bruno pode ficar à vontade de falar isso, que na época ele foi uma das pessoas também que desenvolveu esse sistema, né, esse projeto, essa ideia. Na verdade, o que precisa comentar a respeito mais do BRT de Feira é porque ele nunca existiu, na verdade, né? Quando a gente pegava o projeto, você tinha 100 milhões de reais financiado pela Caixa Econômica de dinheiro do FGTS, né? Que, por lei, ele deve ser destinado para atender a população trabalhadora, né? Que quem pega ônibus e tudo.
E o projeto de Feira de Santana, dos 100 milhões, ele gastava 90 milhões com a construção de 2 viadutos, ou o que a gente chama de trincheira, que é a construção desses chamados túneis, né? Que tem que não é túnel porque não é um morro onde está um furo e sai do outro lado, né? Sim. Tecnicamente se chama de trincheira porque é um rebaixamento de uma pista para passar outra por cima. Então, dos 100 milhões que estavam previstos no orçamento do BRT, 90 era para a construção desses viadutos, né? Essa era a grande motivação por trás do recurso do BRT. E aí a gente foi atrás, questionou o Ministério das Cidades e tudo, e colocou ação civil pública aí na Justiça, que até hoje está parada, ninguém dá seguimento. E eu tenho até uma página no Facebook chamada BRT Contorno, quem quiser resgatar as publicações estão todas lá com vários links. Tem até o link de 2 notas técnicas elaboradas pelo Ministério das Cidades, onde eles mostram que houve uma reprovação do projeto da Prefeitura de Feira. Mas eu acho que com essa coisa da politicagem, tem muita gente que diz que, sei lá, que diz que Gedel na época era o presidente da Caixa Econômica, o vice-presidente da Caixa Econômica, então de certa forma, passou por cima dessa recomendação técnica do Ministério das Cidades e acabou liberando o projeto para a Prefeitura de Feira. Eu tive acesso, por exemplo, à documentação, à resposta da Caixa Econômica perante a Justiça, e eles alegavam o seguinte: não, a gente aqui não analisou o mérito do projeto, a gente só analisou se Feira de Santana financeiramente tem condição de devolver o empréstimo, né? Porque era um empréstimo que, você pegar 90 milhões enterrar num projeto que não tem nada a ver com transporte público, que não vai melhorar a própria mobilidade de Feira,